A nossa abordagem hoje é sobre conjuntos, certo? Tudo sobre conjunto, aquela parte de operação, aquelas situações diversas. O que é a ideia de conjunto? Grupo, né? A ideia de grupo, tá certo? A ideia de agrupamentos, tá certo? Nós podemos falar alguns conjuntos para a gente de importância, tá certo? Porque na realidade a matemática é simbologia, tá certo? O grau de dificuldade que normalmente você tem é para entender a simbologia da matemática. E conjunto trabalha muito essa parte de simbologia. Então vamos verificar um pouquinho sobre conjunto, ok? Então ele diz, toda a matemática atual é formulada de linguagem de conjuntos. Portanto, a noção de conjunto é a mais fundamental. A partir dela, todos os conceitos matemáticos podem ser expressos. Ela é também a mais simples das ideias matemáticas. Então vamos falar sobre conjunto. Conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não tem nada. Existem duas simbologias, tá certo? Para representar conjunto vazio. Eu posso colocar somente chave, sem ninguém dentro, sem nenhum elemento dentro, ou eu posso colocar, a gente chama de zero cortado, né? Esse símbolo representa o vazio. Uma observação logo de cara. Preste bem atenção a essa observação. Pensa um pouco. Que conjunto é esse? Vou deixar aqui na tela para que você possa observar. Que conjunto é esse? Voltando para as análises. Conjunto B tem um elemento 3. Ele é chamado de conjunto unitário, porque ele tem um só elemento. Então, senhores, voltando aqui, ó, voltando. Que tipo de conjunto é esse? É um conjunto unitário. Lembre, ele não é conjunto vazio. Conjunto vazio é quando eu tenho só a chave sem nenhum elemento, ou quando eu tenho o símbolo do vazio. Mas se o símbolo do vazio está dentro, isso aqui é conjunto unitário, que é um elemento, é o símbolo do vazio. Conjunto finito. O que é o conjunto finito? Conjunto finito é aquele que eu posso enumerar todos os seus elementos. Em outras palavras, ele tem começo e tem fim, que a gente chama de extremos, tá certo? Isso é conjunto finito. O conjunto infinito é aquele que não é possível enumerar todos os elementos. Ele só tem um extremo, ó. Esse começa no 1, 3, 5, 7, 9. Então nós temos o conjunto infinito. Curiosidade. A questão, o item E, lembre, o item E, ele não está dando os elementos do conjunto, mas ele está falando uma propriedade, tá certo? O conjunto também pode ser representado através de uma propriedade. Então ele diz, x pertence aos reais e x é solução dessa equação de 5x mais 5 igual a 0. Lembre, ele não especificou o elemento do conjunto, mas ele deu uma propriedade que caracteriza os elementos desse conjunto. Aí eu pergunto, que tipo de conjunto é esse? É um conjunto vazio? É um conjunto unitário? É um conjunto finito? É um conjunto infinito? Então vamos verificar, vamos resolver, certo? Então eu tenho 5x mais 15 igual a 0. Deslocando o 5 para o outro lado, o 15 para o outro lado, então 5x é igual a menos 15. Passando o 5 dividindo, menos 15 dividido por 3, então implica que x é igual a menos, dividido por 3 não, pessoal, dividido por 5, tá certo? Eu estava dando era a resposta. Então, dividido por 5, resposta menos 3. Então, lembre, o conjunto é o conjunto que possui o elemento menos 3. Então, lembre, esse é um conjunto unitário, também eu posso dizer que é um conjunto finito. Então, essa é a ideia, tá certo, de conjunto. Só para lembrar, tá certo? Só para lembrar
aos colegas, tá certo? Lembrar aos colegas, tá certo? Isso aqui. Então, ó, se eu falar no conjunto das vogais, V representa o conjunto das vogais. Pronto. V é o conjunto das vogais. Pronto, aí um design bonito. Tá certo? Então, eu posso, o conjunto V, eu posso enumerar todos os elementos do conjunto V. É o A, é o E, é o I, é o O, é o U. Então, é o A, é o E, é o I, o O, o U. Certo? Mas eu posso também escrever o conjunto V usando uma propriedade. É formado de X, tá certo? Ele é formado de X. Então, a propriedadezinha. Qual é? Esse conjunto é formado de X, tal que... Esse tal que pode ser barra, o ponto e vírgula, tá certo? Tal que X é vogal. Pronto. Eu estou falando do conjunto das vogais através de uma propriedade, tá certo? Através de uma propriedade. Ou também o conjunto V, eu posso, tá certo? Eu posso, conjunto V, representar através de um diagrama. Então, o conjunto V, eu posso representar através do diagrama. E aqui nós temos o A, o E, o I, o O e o U. Pronto. Então, bem simples. Esse conjunto, um conjunto na realidade você pode representar, tá certo? Você pode representar de várias maneiras. Você pode enumerar todos os elementos. Olhe para mim, veja. Olha, um conjunto você pode enumerar, você pode escrever de várias maneiras. Você pode enumerar seus elementos, quando é possível. Muitas vezes é um pouco complicado, porque às vezes é um conjunto infinito. Você também pode usar uma propriedade, tá certo? Ou você pode usar o diagrama de Venn, tá certo? Então, existem essas três maneiras para representar um conjunto. Normalmente, o conjunto a gente representa com a letra maiúscula, tá certo? Os elementos com letra minúscula. Mas os elementos também você pode representar com letra maiúscula, sem problema nenhum. O conjunto não. Tá certo? Os elementos você pode representar por letra maiúscula ou minúscula. O elemento sempre ele está dentro do conjunto. Tá certo? Lembre, o elemento está dentro do conjunto. Não esqueçam esse detalhezinho. O elemento está dentro do conjunto. Ok? Então vamos verificar agora o que nós temos. Agora vamos falar de subconjuntos. Certo? Ó, subconjunto. Então a ideia, tá certo? A ideia de subconjunto é você pegar um conjunto e montar outros conjuntozinhos menores em função dele. Então, esses conjuntozinhos menores são chamados de subconjuntos. Ok? Então, vamos verificar aqui o que ele diz nessa parte. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos, olhe bem a definição. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A pertencem também ao conjunto B. Se todos os elementos de A pertencem também ao conjunto B. Então, a notação é A está contido em B. Tá certo? Indicamos que A é subconjunto de B ou A está contido em B. Ou A é parte de B. O símbolo, esse símbolo é denominado sinal de inclusão. Tá certo? Então, vamos ver no diagrama. Então, você observa que a gente limita essa linha, presta atenção, você limita essa linha, caracteriza que toda a região interna representa o conjunto B. Toda a região interna representa o conjunto B. Essa outra linhazinha aqui representa que todos os elementos internos, a região interna representa o conjunto A. São os elementos do conjunto A. Você observa que
o A está contido em B, tá certo? Você observa que A está contido em B. Então, você tem aqui, ó, A está contido em B. Está dizendo que todos os elementos de A são elementos de B. Todos os elementos de A são elementos de B, certo? Então, o que que eu tenho para lhe alertar sobre isso? Então, existe as seguintes relações. Cuidado com isso aqui, as seguintes relações. A relação de inclusão, tá certo? A relação, deixa eu ver aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. A relação de pertinência, e a relação de inclusão. Pronto. O que é a relação de inclusão? O que é a relação de pertinência, professor? É quando eu relaciono, certo? Quando eu relaciono, preste atenção, relação de pertinência. É quando eu relaciono elemento, quando eu falo de elemento para conjunto. Para mostrar a você aqui, bem olhando. A relação de inclusão é quando eu relaciono, certo? Relaciono conjunto para conjunto. Relação de inclusão é de conjunto para conjunto. Eu disse a você que a matemática tem a sua simbologia, certo? Então, que simbologia é essa? Essa relação, nós usamos esses dois símbolos. Esse símbolo, primeiro, indica pertence. E segundo é a negação. Não pertence. O que quer dizer pertence e não pertence? Quando você olhar para um conjunto, tá certo? Quando ele faz a relação, diz que um elemento pertence ao conjunto, obrigatoriamente, do jeito que está escrito esse elemento, está no conjunto, tá certo? Relação de inclusão, nós usamos esse símbolo. Nós usamos esse símbolozinho aqui. Matemática, parte de conjunto, simbologia. Então, vamos lá. Esse símbolo, esse aqui, certo? Esses quatro símbolos. Então, vamos lá. Esse primeiro símbolo quer dizer está, certo? Contido. Esse segundo símbolo, a negação, não está contido. Esse, pelo amor de Deus, esse aqui é contém, pelo amor de Deus, não vai dizer que esse aqui não está contém, simplesmente não contém. Então, observe agora, veja o que eu vou lhe falar, tá certo? Quando você tiver, a simbologia, ela é autoritária. Quando eu tiver o tá certo? Caracteriza que você está analisando, está falando de elemento para conjunto, tá certo? Não me interessa saber se é verdadeiro ou falso. Quando aparecer o você está falando de um elemento. Quando aparecer um C, você está falando de conjunto para conjunto. Lembre, quando aparecer um você está falando de elemento para conjunto. Quando aparecer um C, em qualquer um dos quatro símbolos, tá certo? Qualquer um desses quatro símbolos, ou qualquer um desses dois, você está falando, lembre, se aparecer um você está falando de elemento para conjunto. Se aparecer um C, você está falando de conjunto para conjunto. Tenham cuidado com a simbologia matemática. Essa como diz, é importantíssima, tá certo? Relação de pertinência está dizendo que um elemento pode estar ou não no conjunto.
Relação de inclusão é quando você fala de um conjunto para outro conjunto. Quando você diz que um elemento pertence a um conjunto, você obrigatoriamente, se você for olhar nesse conjunto, você tem que encontrar esse elemento, do jeito que ele está escrito. Se você fala na relação de inclusão, quando você diz que um conjunto está contido no outro, ou qualquer relação, está dizendo que os elementos desse conjunto, estão nesse conjunto aqui. Essa é a relação de inclusão. Ok? Então, vamos falar agora conjunto das partes. Então, imagine você. Eu tenho um conjunto. E esse conjunto, eu vou criar um conjuntozinho menores. Esses conjuntos menores são chamados de subconjuntos de A. Tá certo? São chamados de subconjuntos de A. Então vamos ver aqui a ideia. Como é que é a ideia de subconjunto? Então vamos ver aqui. Conjunto das partes. Dado o conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, tá certo? A notação P de A. Aquele que é formado por todos, lembre, é formado por todos os subconjuntos de A. Certo? Aquele formado por todos os subconjuntos de A em símbolo, simbologia matemática. P de A é X, tal que X pertence a A. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos trabalhar de subconjunto. Então, vamos verificar. Então, veja aqui. Tá certo? Eu tenho o conjunto A. Então, quais são os subconjuntos de A? Simplesmente o vazio, porque o vazio, não esqueçam desse detalhe. O vazio... Certo? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, qualquer que seja o conjunto A. Então, simbologia matemática, olha aqui. Então, ele diz, o vazio está contido em A, qualquer que seja A. Então, lembre, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido em qualquer conjunto. Isso aqui é um símbolo matemático que diz qualquer que seja, eu também posso usar para todo A. Tá certo? Pronto. Então vamos ver aqui o que é que eu tenho. O conjunto A, então eu tenho o subconjunto de A, é o vazio e o próprio quem? O próprio conjunto. Tá certo? Lembre, aqui eles passam a ser elementos. Aqui é o conjunto, aqui passa a ser elementos. Tá certo? O conjunto B, dado por A e B. Então, vamos ver aqui. Preste atenção. Eu tenho, então veja o que que eu tenho aqui só para, certo? O que que eu tenho aqui, tá certo? Então, vamos ver aqui. Ó, o conjunto B, ele possui os elementos, eu vou só criar uma outra situação. Eu tenho o elemento 1 e 2. Pronto, o conjunto B. Quais são os subconjuntos? Ora, primeira ideia, parte de B. Tá certo? Então, lembre, é um conjunto que eu estou criando, tá certo? Chamado parte de B. Então, eu tenho. O que que você tem? Primeiro, você pensa no vazio. Então, o vazio é subconjunto de A. Então, eu posso pegar esse elemento aqui, formar, ó, um conjuntozinho. Certo? Eu posso pegar esse aqui, formar outro conjuntozinho. Isso são chamados de subconjunto. Ou eu posso pegar ele próprio. Então, 1, 2, pronto. Lembre que esses são elementos. Lembre, elementos de P de A. São elementos, são parte do conjunto A, elementos de P de A. Porém, esses aqui, todos eles são, lembre, são subconjuntos de A. Então, lembre, no caso é quem? Subconjunto de B. Estou falando do conjunto B, tá certo? Lembre, nós estamos falando do conjunto B, certo? Falei conjunto A, mas na realidade nós estamos falando do conjunto B. Então, vou repetir novamente. Então, eu tenho um conjunto B. Então, veja aqui comigo. Olha aqui, veja. Eu tenho um conjunto B. O conjunto B, meu exemplo aqui, ele tem dois elementos. Ele tem o elemento 1 e o elemento 2. Então, eu posso construir as partes de A, ou as partes de B. Conjunto eu chamei de B, então, qual é as partes de B? Primeiro subconjunto é o vazio. Outro subconjunto é o 1.
outro subconjunto, o 2, formando as combinações. Aí depois quem? 1 e 2. Então observem, quando você junta todos esses subconjuntos de B e transforma no conjunto, esse conjunto é chamado de parte do conjunto B. Ou, vulgarmente falando, tá certo? Subconjuntos de B, ou P de B. Então vocês tenham muito cuidado com isso. Então, olha, aqui nessa história, eu fiz aqui o conjunto C. Né? Eu criei um conjunto C, então eu tenho todos os subconjuntos, tá aqui, ó, todos os subconjuntos de C, certo? Assim, se A é o conjunto infinito com K elementos, então implica, presta atenção, implica que o P de A tem 2, presta atenção, o P de A tem 2 elevado a K elementos. Em símbolo, N de P de A, 2 elevado a K. Ou, mais simples, a gente usa mais simples para evitar o enchimento da visão, simplesmente a gente diz, número de elementos de P de A é 2 elevado a N. Simples, simples, simples. Ou 2 elevado a quem? No caso aqui, 2 elevado a K. Só a simbologia. Então, lembre. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Ó, o conjunto A tem um elemento. Se o conjunto A, veja aqui, olha, se o conjunto A tem um elemento, quantos subconjuntos tem? 2 elevado a 1, sempre 2. Por que sempre 2? Porque não 3, não 5? Porque é o seguinte, em relação, eu tenho um conjunto, o subconjunto, o elemento pode estar, tem duas possibilidades. O elemento pode, eu posso usar o elemento para formar o conjunto, eu posso não usar. Então, para cada elemento tem duas possibilidades. Eu posso usar ou não usar. Então, por isso que aparece o 2. O conjunto A tem um elemento. Quantos subconjuntos você tem? Quantas partes? 2 elevado a 1, que é 2. Então, está aqui. 2 subconjuntos. Tá certo? O P de B. O B tem 2 elementos. Pela regrazinha, 2 ao quadrado. Então, você tem 4 elementos. Tá certo? O C, ele possui 3 elementos. Então, pela regrazinha, o número de subconjunto é 2 elevado ao número de elementos. O número de subconjuntos. Ora, nós temos aqui 3 elementos. Então, 2 a terceira dá 8. Então, lembrem, um conjunto das partes. É um conjunto formado dos subconjuntos, tá certo? De A, de B e tudo mais. Então, vamos ver agora o que nós temos no tópico 4. Ora, no tópico 4, certo? Então, vamos falar aqui do tópico 4. Certo? Então, bem, tudo bem. Então, vamos falar agora as operações com conjuntos. Ora, operar conjunto. Então, o que nós temos? Vamos lembrar, nós temos a união. Ó, a ideia de união é juntar todo mundo, colocar numa só panela. A interseção, ou interseção que é comum aos conjuntos, um pequeno resumozinho. Interseção que é comum, e a diferença que está num não está no outro. E o complementar é o que falta de um conjunto para ficar igual a outro. Então vamos analisar, estudar uma por uma para entender, para ficar claro isso. Então vamos ver aqui, operações com conjunto. Então vamos lá, vamos para a tela. Reunião ou união de conjunto. Existe um símbolo para dizer isso. Que símbolo é esse? É esse aqui. Isso quer dizer união, tá certo? Então, outra coisa, ó, olha aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho A união B. Então, em símbolo tem isso aqui. Mas o que é união B? Dado dois conjuntos, A e B, tá certo? Chama-se de reunião ou união de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, ou, cuidado com isso aqui, ou a B. Em símbolo, a união B é X, tá? O que X pertence a A, ó. Então, toda vez, quando eu tiver um problema que falar do O, caracteriza união. Lembre, o O está falando da união, certo? União, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho A união B. Então, lembre, tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui representa, ó, a união B implica todos os elementos de A, certo? Representa todos os elementos de B, certo?
A união B representa todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, lembre, tudo na sua panela. Coloca todos os elementos de A e coloca todos os elementos de B. Isso caracteriza a união B. Então, aqui em símbolos matemáticos, eu tenho x pertence à união B, o x pode estar no A ou pode estar no B, ou o x pode estar só no A, ou o x pode estar só no B, ou está nos dois. Isso representa a união. Isso é simbologia matemática. Exemplo de união de conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A, conjunto formado dos elementos A e B, unido com os elementos de C e D. Então, o que é que eu tenho? Eu quero a união. Então, o que é que eu faço? Eu coloco todos os elementos do primeiro conjunto, que é A e B, e coloco todos os elementos do segundo conjunto, que é C e D. Então, aqui caracteriza o conjunto A, união B. Altera alguma coisa se eu fizer primeiro? Não. Altera alguma coisa se eu mudar a ordem? Não. O conjunto, lembre, não altera, tá certo? Então, a união B, tanto faz eu ter colocado primeiros elementos do primeiro conjunto A e B, depois ter colocado C e D, ou C e D, A e B. Lembre, os elementos de um conjunto não interessa a ordem, continua o mesmo conjunto, ok? Então, lembre, a união. O que é que nós temos aqui, tá certo? Nessa questão de item B. Eu tenho um conjunto formado dos elementos 1 e 2, unido com outro conjunto, é 1, 2, 3 e 4. Então, vamos nós. Unir, coloca todos os elementos do primeiro, que é 1 e 2, coloca todos os elementos do segundo. 1, 2, 3 e 4. Pacífico? Uma pergunta. É necessário eu repetir? Não. Então, você pode, sem problema nenhum, preste atenção, sem problema nenhum. Você colocou 1 e 2, aí tem quem? No outro conjunto, 1 e 2. Não há necessidade de repetir. Não há necessidade de repetir. Tá certo? Então, na realidade, esse conjunto passa a ser quem? Na realidade, esse conjunto passa a ser, 1 e 2, certo? 1 e 2. Depois, você coloca quem? 1 e 2 já tem, 3 e 4. Pronto. Aí você tem um conjunto A, união B. Ok? Claro. Ora, eu tenho no item C um outro conjunto. Certo? O item C, uma outra operação. Eu tenho um conjunto formado dos elementos A e B. E tenho outro conjunto. Que conjunto é esse? Alerta geral. É o conjunto vazio. Ora, diz a regra, eu coloco todos os elementos de A e todos os elementos de B e todos os elementos de C. Ora, mas como o conjunto, que no caso eu estou chamando de B, não tem elementos, então não coloca ninguém. Então eu só coloco quem? O elemento A e o elemento B, certo? O elemento A e o elemento B. Então, lembrando, isso caracteriza a operação união B, tá certo? Isso representa a união B. Então, a ideia, certo? A ideia de A, lembre, a ideia de A união B ou união C não interessa. O que repetindo novamente. Então, vamos lá. Olha, se eu tenho A união B, união C. Se eu tenho o conjunto A, só para você ter uma ideia, eu tenho dado por 1 e 2. Conjunto A. O conjunto B, você tem um elemento 0, 1, 2 e 3. O conjunto C, você tem 1 e 5. Ora, se eu quero A, união B, união C, altera alguma coisa se eu quero A, união C, união B? Não. Observe como é bem simples. A união B, o que eu devo fazer? A união B, colocar todos os elementos de A. Então, eu coloco 1 e 2. A união B, união C. B, eu coloco 0. O 1 já tem, o 2 já tem, então coloca 3. União C, 1 já tem e quem? E 5. Ora, agora, A, união C. A, eu coloco 1 e 2. C, 1 e 5. Já tem 1, então só coloca quem? O 5. E, agora, B.
0 não tem, 1 já tem, 2 já tem e 3. Observem que quais são os elementos do primeiro conjunto? 0, 1, 2, 3 e 5. 0, 1, 2, 3 e 5. Quais são os elementos do segundo conjunto? 0, 1, 2, 3 e 5. Então, só para lembrar vocês, não tem segredo. A união de dois conjuntos implica de 2, de 3, tudo. Coloca tudo numa só panela. Não há necessidade de repetir. Lembre, não há necessidade de repetir. Primeiro. Segundo, a ordem não interessa. Então lembre, básico da matemática. É isso o nosso caminho do crescimento, ok?